Chegando com mais um convidado do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Hoje vamos falar de muita saúde. Estamos recebendo o educador físico Silvio Mariano, professor Silvinho, 47 anos, filho do seu Lázaro e da nossa querida dona Mafalda. Tem dois irmãos, o Fernando e o Lázaro. Silvinho, um prazer muito grande em recebê-lo aqui dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Prazer é o meu. É um prazer estar aqui com vocês, bater um papo com vocês. E como você disse já de início, a educação física faz parte hoje da área da saúde. Então, a gente também é responsável direto pela saúde das pessoas. Eu me sinto muito à vontade de falar para o Silvinho, porque eu já conheço de longa data, né? Todos sabem da minha relação com o futsal da Intelli. Ele trabalhou durante a Intelli 10 anos, né, Silvinho? Foi de que ano a que ano? 2000 a 2010. Então a gente viajava, conheço a seriedade do trabalho dele, uma pessoa extremamente organizada, um estudioso. E também nasceu na República Federativa, ou chegou aqui, né? Nasceu em São Joaquim e depois veio aqui para a República Federativa da nossa Vila Marcúcia, ali na Avenida 1. Conte para nós a história. Você chegou aqui em Orlândia com 2 anos. Cheguei mais ou menos, acho que com 2 anos e pouco, e sempre morei ali na Rua 4, né, naquele pedaço ali da Vila Marcúcia, ali onde saiu muita gente boa dali, né, saiu você dali, saiu o Alex, que chegou à NBA, muita gente boa ali, um pedaço muito bom ali. Agora, Silvio, dos seus irmãos, o Fernando e o Lázaro, que atividade profissional eles desenvolvem hoje? Então, o Fernando, ele é farmacêutico, formado na USP, ele tem um mestrado em bioquímica e mora em Ribeirão Preto. E meu outro irmão, o Lázaro, ele é analista de sistemas, trabalha num supermercado gourmet lá em Belo Horizonte e faz todo o trabalho de logística informática das lojas. Né? Atua, então, no segmento da tecnologia da informação. Isso. Tá. A sua trajetória estudantil foi em quais colégios você estudou aqui em Orlândia, quando você era jovem? Eu estudei no Coronel Francisco Orlando, de 1ª a 8ª série, como se falava antes. Que era de praxe. Depois eu estudei no Alcídio, também os 3 anos. E depois eu já comecei a fazer educação física na UNAERP. Você é graduado, portanto, na UNAERP? Na UNAERP, em Ribeirão. A sua turma de formatura de que ano que é? Você lembra? Você formou bastante jovem também, né, Silvinho? Sim. 20 e poucos anos? 2000 e meio, porque lá é semestral, né? Ah, tá. Então, em 2000 para 2001. A gente sabe que você é uma pessoa estudiosa. Lá na UNAERP, quais foram os cursos de extensão, ou fora da UNAERP também? Você tem o foco em algum segmento dessa área de educação física? Os cursos mais importantes que você reputa que te ajudaram bastante na sua formação como educador físico? Olha, então, eu sempre tentei estudar principalmente por cursos presenciais, porque eu acho que a fixação da palavra a quem está ouvindo é melhor. Mas já fiz alguns cursos online também que foram muito úteis. Acho que um curso que é sensacional é um curso de um professor meu que me deu aula em Araraquara e na UNAERP também. Só que o curso dele de extensão de 6 meses é feito em Araraquara. Eu fiz um curso também de reabilitação e atividade física com o André Mello ano passado, que de 3 dias assim que eu achei muito bom. Entre outros, né? Você vai pegando um ali, outro ali, mas esses assim são maiores, então de maiores expressões também, de pessoas mais conhecidas, e que eu acho fundamental quem está na área ou quem está entrando na área
procurar por esses profissionais. Naturalmente, um educador físico tem os seus esportes prediletos. Eu ainda me lembro você praticando natação, depois você ficou naquela dúvida, basquete e vôlei. Conte para nós essa sua trajetória como atleta também. Como é que foi? Então, tem um tempo, né? Porque eu estudava no Coronel, acho que primeira, segunda série, e tinha uns amiguinhos meus que faziam natação e eu enlouqueci que eu queria fazer natação. E aí eu nadei por 8 anos, mas aí a gente começou a competir e tal, mas eu não cresci muito e aí fica difícil. Sem estatura fica difícil, por incrível que pareça, até na natação. Você tem que ser um cara esguio, né, longilíneo, leve. Quando eu vejo o biótipo lá do Phelps, né? Perfeito, né? É perfeito, você sempre comenta. Por que um nadador como o Phelps, o norte-americano, tem um corpo perfeito para a natação, Silvio? Porque ele carrega pouco peso no tronco, né? As pernas longilíneas, os braços também longilíneos, uma envergadura muito grande e talento nato, né? Porque isso também conta a parte fisiológica do atleta, né? Ele tem que ter uma boa captação de oxigênio para conseguir render mais, porque senão ele entra num processo de fadiga muito rápido. Outro detalhe importante é treinar muito, porque o cara que treina muito, ele se aperfeiçoa e conforme ele vai se aperfeiçoando, ele vai tendo uma economia de energia pela técnica adquirida. E, naturalmente, se ele tem economia de energia, ele pode sacrificar, botar mais força, que ele vai cansar menos, né? Essa é uma técnica que poucos têm. A ideia é essa. E é o segredo, né? A ideia Agora, é essa. depois eu sei que você teve uma passagem pelo basquete, daí você conheceu lá os irmãos Garcia e naturalmente depois do vôlei, que inclusive hoje você é treinador de algumas equipes, né? Agora você fica sempre dividido entre o basquete e o vôlei hoje, é assim? Não, então, o basquete meio que eu deixei um pouco de lado, assim. Eu gostava de jogar basquete, na verdade, pela turma em si, pelo pessoal, até pelos meninos, o Eduardo e o Alex, né? O Duzão e o Alex Garcia. O Alex, porque eles moravam um quarteirão e meio da minha casa, então ia todo mundo junto para o ginásio de esportes. Eu falo que essa é uma época nostálgica, né? A gente subia a pé e descia a pé, não tinha essa coisa de pai e mãe levar de carro, buscar de carro. E aí depois começou a trabalhar um técnico no ginásio de esportes, que hoje é a polícia, ele se chama Israel. Muito querido, muita gente boa. O policial Israel. Isso, E aí eu comecei a treinar um pouco mais vôlei com ele. E aí foi passando e aquela transição foi acontecendo. Mas nunca em alto nível, porque a gente não cresceu. O problema é a altura. E quanto Pode mais acreditar, o tempo passa... porque 1,70 né, dificulta tudo. Agora, naturalmente, aquela sua simpatia pelo vôlei, hoje você desenvolve na condição de treinador de equipes, né? Eu transfiro. Agora, Silvio, nessa época que você está contando, qual um professor, um educador físico que seria uma referência para você? Algum que você lembra com carinho, uma pessoa que te deu incentivo? Olha, nessa época, eu gostava muito de ver jogos pela TV também, porque eu conseguia ter a facilidade de estudar pela TV os movimentos. E ouvir muito, sabe? O pessoal. E uma geração que eu gostei muito, assim, e que nem era do meu esporte preferido, mas era do meu segundo esporte preferido, era do basquete feminino, a Maria Helena Cardoso, que era técnica da Paula, da Hortência, quando elas foram campeãs mundiais e pan-americanas lá em Cuba. Ali dava para aprender muito. Daqui da cidade também a gente teve várias pessoas assim que eram muito competentes. Solange, Eliana, Vasquinho, Lavinho,
né? Era rico em basquete aqui em Orlândia. E aí, que são pessoas que, sem dúvida, deixaram uma marca, né? Com certeza. Nesse segmento do próprio esporte. Você formando na UNAERP, isso ano 2000, né? É isso? Isso. Ano 2000. Você veio para Orlândia. Você iniciou a sua atividade profissional onde, num primeiro momento? Então, no meu primeiro momento, eu estava na faculdade ainda. Eu fui convidado pela Solange. Porque Solange Castro. Solange Castro e pela Sônia Castro também. Porque a Sueli fazia mais parte da dança, da área da dança. Estamos falando da academia SMC, das Exatamente. irmãs, que a gente chama carinhosamente das grandonas, né? Isso, exatamente. E a Solange ia abrir a academia de natação e eu tinha 6 meses de faculdade, mas ela já sabia que eu nadava. Já sabia que eu dominava e tal. E aí eu acabei fazendo uns 2 cursos de aperfeiçoamento, assim, só para elaborar a parte mais técnica, né? E comecei com a Solange. Com 6 meses de faculdade, eu comecei a trabalhar com ela na piscina. E trabalhei com ela lá 4 anos e meio. Eu sei que você teria condição de ser aprovado num concurso de ser professor de escola. Você nunca teve esse interesse, Silvinho? Olha, eu prestei um concurso uma vez do SESI. Eu nem gosto de comentar muito, porque parece que estou falando demais, mas assim, eu prestei para a região de Ribeirão Preto, tinha por volta de 1.900 candidatos, eu fiquei em 9º, aí depois o pessoal me chamou para teste psicológico, aí eu fiquei em 5º, e apenas uma pessoa foi chamada. Lá da UNAERP mesmo, uma amiga minha que chamava Valderez. E não chamou mais ninguém. E daí você nunca mais se interessou? Aí depois eu não me interessei. Na verdade, eu falo que a vida foi traçando outras estradas. Você, é verdade. E nessa de traçar outras estradas, eu percebo que você é um dos pioneiros como personal trainer. Né? Eu, pelo menos dos que eu conheço aqui, e que são nascidos aqui em Orlândia, e esse testemunho é pessoal, quais da sua época que são educadores físicos e que foram os primeiros personal trainers aqui em Orlândia? Você lembra assim de cabeça? Quem que começou? Por exemplo, a pessoa vai numa academia, ela contrata um profissional para acompanhar esse treinamento dela. Quais seriam os pioneiros aqui em Orlândia, Silvio? Então, a primeira pessoa que me vem na cabeça, não sei se é porque ela viajava no mesmo ônibus que eu, e ela também fez UNAERP, é a Claudinha. Depois eu lembro da Zelma. E aí, assim, da minha época, assim, não lembro de muita gente, não era muito ainda difundido isso. Na verdade, no começo eu era até meio resistente a isso, porque eu gostava de trabalhar com grupos, tanto que até hoje eu trabalho com grupos e trabalhos singles, né? E essas são as pessoas que eu lembro assim de bate-pronto que eu posso citar. E hoje a gente sabe, né, pessoal, que existe uma safra brilhante aí de pessoas que trabalham nesse segmento, jovens, de meia idade, mas com certeza essa é uma alternativa. Eu posso me arriscar a dizer que isso é no sentido claro, uma mania mais recente, de 20 anos para cá que apareceu essa figura, Silvio? Seria isso? Eu acho que hoje em dia a procura pelo curso de educação física é muito por conta de se tornar um personal training. Antigamente é para ser professor de escola, né? Exatamente, professor de escola, professor de esportes, né? Mas como a gente sabe que essas atividades elas não são muito bem remuneradas, você começa a procurar por um aluno ali, procurar por um aluno aqui, e aí quando você vai ver, você já está trabalhando mais como personal do que como professor.
Perfeito. E aí, com o retorno financeiro, naturalmente, a cada dia que passa, você vai se especializando naquilo que você se encontra profissionalmente. Exato. Isso é um processo normal. No teu caso específico, eu percebo que você tem uma forte atuação na academia SMC. Não significa dizer que você já tenha dado aula em outra academia. Você não é funcionário da academia. Você faz uma parceria com eles e desenvolve seu trabalho com as pessoas que são os seus alunos. É assim que funciona? Isso. Lá eu tô há não sei nem quanto tempo, mas assim... Você é sócio fundador lá. Chegou primeiro com o Gabriel. Com certeza que o Gabriel chegou. Faz bastante tempo que eu tô lá. E eu já trabalhei em outras academias, trabalho também em residências, mas eu posso falar que o meu núcleo é lá. Agora, um episódio que me chamou muita atenção de todos. Na pandemia, como é que era o seu sistema de atendimento aos seus alunos? Como é que funcionava isso? Isso é uma experiência que a gente sabe que foi absolutamente inédita, como a própria pandemia foi, né, Silvio? Como é que você conseguia manter essa sua atividade? Olha, eu acho que foi uma experiência que eu desejo não passar mais, porque foi uma época bem sofrida. Eu acho que para uns em um segmento, para outros em outros segmentos, como por exemplo, você encheu o carro de material e descer numa casa, dar aula, voltar o material para o carro, ir para outra casa, dar aula e ficar assim o dia inteiro. E aí você começava às 6 horas da manhã e acabava 8 horas, 9 horas da noite. E direto. E por incrível que pareça, as pessoas acreditavam, e isso a gente não pode afirmar, mas que quanto mais atividade física se fazia, mais protegido estava, ou se não, para sair daquela coisa do estresse, do ostracismo, de ficar muito tempo em casa, quieto, parado. Eu tenho amigos em outras cidades, em outros estados, que fazem o mesmo relato para mim. Cidades litorâneas tinham uma vantagem, né, porque um espaço mais aberto, podia se trabalhar um pouco mais longe. Agora, cidade como a nossa, pequena, você tinha basicamente que ir à casa da pessoa, ou se não, ocupar alguns espaços que a gente tem na cidade e que eu mesmo cheguei a ocupar alguns espaços, assim, de preferência dos meus alunos, praças, o próprio a FEPAS ali, né? Ali a gente fazia atividade e... Ou na verdade, vocês tiveram que se reinventando, né? Tiveram que se reinventar para enfrentar uma situação que, graças a Deus, foi passageira. Uma coisa que me chama a atenção, que esses jogos regionais são tradicionais. Eu brinco que existem 3 que com certeza detêm o título dos maiores participantes de jogos regionais. O imbatível é o Neemias Mokiuti, né? Que é o nosso... é lenda. Márcio Pereira também é lenda. E você, como treinador, tem uma marca. Você tem ideia de quantos jogos regionais você atuou como treinador e participou disso? Não sei. Sinceramente, eu não sei. E esses 2 que eu mencionei, você acha que são os campeões mesmo de participação? E assim, eu acho que muita gente participou também bastante como treinador. Tipo, o Valim é um cara que deve ter participado de uns 25 anos de jogos regionais, aquela coisa. Aí vai tendo trocas de treinadores em algumas modalidades, mas esse quarteto aí, mais ou menos, a gente participou bastante. Agora, Silvinho, você tem alguns projetos esportivos dos quais você também participa, conduzindo esses projetos. Menciona alguns que você já tenha tido a oportunidade de participar e cidades que você conseguiu levar esses tipos de projetos esportivos.
Olha, então, a minha base sempre foi Orlândia, né? Eu gosto muito de Orlândia, na verdade. Eu gosto mais de Orlândia do que São Joaquim da Barra, de onde eu nasci. São Joaquim, você só nasceu, depois você veio pra Só cá. nasci. Eu tenho minha família toda lá, mas eu gosto mais de Orlândia. Trabalhei muito tempo, joguei e trabalhei por Orlândia durante muito tempo. Trabalhei com a terceira idade também, por volta de uns 4 anos. Porque assim, você vai fazendo educação física e você vai pegando o que tem. Se você fala que não tem emprego, que você está desempregado, é porque você não procurou um pouquinho mais. Porque você consegue. Agora, a questão de... Você mencionou mesmo que eu... De projetos esportivos de projetos na região. esportivos da região. Então, eu já tive ali em Sales, vai ou não vai, aí acabou não dando certo com a Rosângela, porque ficou inviável por alguns motivos, mas que bom que está dando certo lá com ela. Como eu falei... No Poranga também? Eu sei No que Poranga, agora eu estou dando aula lá há 1 ano. Aí esse ano eu fui convidado para levar o time adulto também de Ipuã para lá, para os Jogos Regionais. Agora, falando especificamente dos benefícios e da necessidade da pessoa se cuidar. Esse é um segmento dos cuidados à saúde. A gente nota que a figura do personal e o incentivo de academias melhorou e de forma positiva, né? As pessoas hoje procuram se cuidar bastante. Qual é a análise que você faz como educador físico dessa verdadeira explosão de comparecimento às academias? Isso é um lado muito positivo. Qual é a razão que isso tem acontecido, Silvio? Então, eu acho que aumentou um pouco depois mesmo da pandemia. Porque aí foram se diminuindo as atividades ao ar livre e o pessoal foi para dentro da academia, que é um lugar, digamos, mais apropriado para alguns tipos de atividade. Não diria ciclismo, corrida, etc. e tal, mas quem quer fazer aula de spinning, quem quer fazer musculação, pilates, dança, zumba, então procura uma academia, né? E hoje em dia tem muita gente procurando academia e as academias tentando cada vez mais se adequarem ao público que vem recebendo. Agora, qual a idade recomendada para uma criança iniciar a atividade frequentando uma academia, pela sua experiência? Então, dentro da educação física, como é uma área de saúde, né, eu falo que não é uma área de exatas, mas a gente tem estudos em cima disso. Crianças de 9, 10, 12 anos, você já vê frequentando uma sala de musculação. Aí vem o detalhe de que você tem que entregar essa criança na mão de um profissional que tenha responsabilidade para que não gere uma sobrecarga, né, sobre a criança, porque você corre o risco, de repente, de machucar ou, pelo menos, retardar o processo de crescimento da pessoa, da criança, com sobrecarga. Porque... Sobrecarga é excesso de peso no uso de aparelho, seria isso? Sobrecarga, na verdade, é um termo que a gente usa, pesos versus repetição, entendeu? Então, a gente tem que ter um cuidado especial com isso, porque senão a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento motor, né, e físico da criança. A gente tem como exemplo ginastas, né, que faz muitos saltos, treinam aí 8 horas por dia, talvez pela característica da modalidade que se exige que tenha um refinamento muito grande, mas você não acha um ginasta aí facilmente com mais de 1,70, 1,60.
E isso daí você pode relocar para uma criança que sofre sobrecarga. E a gente nota também, não sei se eu estou errado, aumenta a cada dia o número de pessoas com idade mais avançada, mais idoso frequentando a academia. Isso é em função de quê também, pelo que sinaliza para você essa situação? Existe um processo fisiológico que se chama sarcopenia. Sarcopenia, na verdade, ela é uma perda de massa magra acentuada. Tá? Também existe a osteopenia, né? Que a gente sabe que é uma perda de massa óssea. Então, a musculação ela vem de encontro contrário a essas doenças, porque a gente pode chamar de doenças. A partir de 30 anos, 30 e poucos anos, você já nota um processo de sarcopenia, se a pessoa for sedentária. Tá? O maior perigo da pessoa não fazer atividade física é ser sedentário. A gente costuma falar que o sedentarismo ele é mais perigoso do que a obesidade. Então a gente tem um lema que a gente fala assim, antes uma pessoa com sobrepeso ativa do que um magrelinho sedentário parado. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E principalmente cardiovascular. Agora vamos a um testemunho pessoal. Meu caso, por exemplo, eu nunca frequentava academia. De 10 anos, 12 anos para cá, cheguei à conclusão quando eu consegui a marca olímpica de 104 quilos. Eu tenho 1,82 m, 83 de altura. É claro que eu estou perdendo a altura, que na medida que o tempo passa, você vai diminuindo, né? Mas quando eu cheguei a 104, aí pinta a tal da pré-diabetes, né? Aquela história dos 105, 110. Aí eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer alguma coisa. E a partir dessa época, eu fiz o que eu chamo de reeducação alimentar acompanhado de um profissional. E nessa história, o depoimento pessoal, a importância que o Silvinho tem, até porque é um amigo de longa data, é uma pessoa séria, eu até brinco, sistemático de vez em quando, não é isso, Silvinho? Muito. Muito sistemático. Jamelzinho que o diga, a gente sempre brinca com o Silvinho, que ele é muito exigente, e com razão tem que ser assim. Quando você acelera demais, ele brinca. Tarcisão, vai mais devagar. Então, nesse caso, é aquilo que você disse, né? Você começa a perder a massa muscular, a perna começa a ficar mais fininha, você começa a ter problema de equilíbrio. Eu acho que acaba sendo um santo remédio. Tá certo que precisa ter muito esforço pessoal, né, Silvinho? Que acordar às 5h30 da manhã para ir numa academia e fazer 3 vezes por semana não é para qualquer um. Então, essa é a receita, né? Você tem notado que as pessoas que têm uma idade, e parece que o grande fantasma é a tal da diabetes, na sua opinião, pelo que você percebe. Então, eu vejo por 2 lados. Primeiro lado, a gente chama de síndrome metabólica, né? A gente vai adquirindo um monte de doenças se você não faz nada. Então, pinta ali diabetes, né, tipo 1, tipo 2, e a pré-diabetes, colesterol, pressão arterial alta, né, e várias outras coisas. Hoje mesmo eu estava lendo um texto de um estudioso que ele chama Marcelo Sainz, e que ele diz que se você não fizer uma atividade regular a partir, pelo menos, dos 40 anos, você tem possibilidade de estar adquirindo em torno de 60 doenças. Então, é uma coisa, assim, muito importante, que a gente tem que tomar muito cuidado. E a outra parte é independência. A atividade física, principalmente a musculação. Se você tiver a oportunidade de fazer caminhada ou musculação, vai para a musculação. Porque a musculação é o seguinte,
na caminhada, você não consegue ganhar massa magra. Pelo contrário, você até perde massa magra. Perde gordura também? Perde, claro, porque você está gastando caloria, está gastando energia. Agora, na musculação, o que acontece? Com os intervalos reduzidos, você até consegue melhorar a capacidade cardiovascular, você consegue ganhar massa magra e o mais importante de tudo, você consegue ganhar força. Essa palavra você não pode esquecer nunca quando você está envelhecendo. Força. Que é o tal do equilíbrio, né? O tal do equilíbrio e o tal da independência. Independência. Das pessoas não ter que ficar te pagiando. Te pagiando, te levantando da mesa, entendeu? Te colocando para sentar na mesa, te colocando para tomar um banho, te tirando do banho. Você tendo força, você faz isso tranquilo. Com certeza. E agora, tem também o lado negativo, né? Tem muito rapaz mais novinho, os famosos bombadinhos de academia. Isso é uma coisa que acontece de maneira infeliz. É claro que nós não estamos aqui para dizer que todo mundo que tem um preparo físico faz uso disso. Mas isso sempre é um grande perigo, né, Silvio? O uso indiscriminado de anabolizantes pode desenvolver qualquer tipo de tecido que você tem no seu corpo. Então, desenvolve tecido ósseo, você cresce as extremidades, cartilagens, músculo e, inclusive, infelizmente, você pode desenvolver um tecido cancerígeno, né? Então, é muito importante que quem faz uso dessas substâncias, por obrigação ou por opção, sempre procure um endocrinologista, um nutrologista, porque não é brincadeira. É coisa que compromete mesmo. Eu já sei de alguns casos assim que a coisa não ficou muito boa. Agora, especificamente, se você pegar essa atividade que é a musculação, que vocês chamam de anaeróbica, e aquela que é a caminhada aeróbica, o combinado desses dois seria o ideal? Se a pessoa tiver disposição para fazer 5 dias, faz 3 de uma, 2 da outra, ou se faz 6, a metade de cada um, a carga ideal de termos de musculação dentro de uma semana, 2, 3 dias, qual que é recomendado por vocês? Então, eu acho assim, isso é uma opinião particular, não é que está em literatura e nem nada. Se você faz uma outra atividade física e faz a musculação, acho que 2 vezes, 3 vezes está bom. Até 2 vezes tolerante, desde que você faça pelo menos mais 1 ou 2 vezes de outra atividade física, né? Vai jogar um futebol, vai jogar um basquete, vai nadar, vai fazer alguma coisa, outra atividade física. Agora, se você só faz a musculação, tem gente que treina de segunda a sábado. Eu tenho um aluno que treina de segunda a sábado. Musculação. Musculação e ainda faz outro esporte. Sabe? É um esportista, chega a ser um orgulho porque não abre mão da atividade física de jeito nenhum. Além da atividade física te trazer vários benefícios cognitivos, né? E psicológicos também. Você acaba relaxando um pouco, por minutos ali você esquece de um problema ou outro, por alguns segundos ali você está focado só em fazer força, não dá para pensar em mais em nada, senão a barra cai no teu peito. Então, é muito importante. A questão da parte aeróbia, ela vem complementar o trabalho de emagrecimento. E então a gente fala que o cara se torna um cara que tem um coração de atleta, que o coração é forte por causa da musculação e ele é grande por causa do trabalho aeróbio. É uma composição. Agora, natural que além desse esforço da academia, a alimentação é essencial. A gente ouve muito falar da creatina e do whey.
são elementos importantes como complementação para ajudar a pessoa para manter ou ganhar massa. Seria isso? Hoje a gente tem direta e indiretamente como os dois suplementos responsáveis pelo ganho de massa magra, né? A creatina por fazer você treinar mais forte, ter uma recuperação melhor, e o whey tem outros aspectos, mas assim, resumidamente. Agora, o whey, porque ele está te fornecendo matéria-prima, né? Ele está te fornecendo proteína. Você precisa de proteína e carboidrato para ganhar massa magra. Então, eles são muito importantes. Agora, por incrível que pareça, voltando um pouquinho atrás, para um processo de emagrecimento, dieta é fundamental. Não adianta que dieta não pode ficar fora de um processo de emagrecimento. Só que a creatina e o whey também te ajudam a emagrecer. Incrível isso. Porque eles te ajudam a treinar melhor. Te dão uma condição física melhor. Você tendo uma condição física melhor, você consegue treinar melhor e, consequentemente, você consegue atingir vários objetivos. E um dos objetivos é emagrecimento. Então essa seria uma novidade. No passado, a gente ouvia dizer que a tal da creatina afetava os rins. Na verdade, isso era uma mentira e, na verdade, isso é comprovado, desde que você tenha um controle, que isso é absolutamente normal. Assim como dizia que o ovo fazia mal, porque colesterol, o que também ficou comprovado que não é verdadeiro esse tipo de coisa. Agora, Silvio, se a gente pegar hoje, dentro daqueles seus alunos, qual é um aluno mais idoso que você tem? E o mais jovem também, e o mais idoso? Olha, a mais idosa, se eu não me engano, é a dona Estefânia. Uma simpatia de pessoa. Da família Balan? Isso, da família Balan. Ela e o seu Antônio estão lá toda semana, firme e forte, com dor, sem dor, é realmente um exemplo a ser seguido. Muita admiração da minha parte por eles, assim. Agora, mais novo... O mais novo deve ser filho de algum que já é... então eu tenho, é uma boa lembrança sua. Tenho as 3 estrelinhas lá que eu falo, que é a Duda, a Dudinha e a Isa, que são filhas do Henrique, do Cristiano e do Mário Orsi. Elas... faixa etária de quanto, as meninas? 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Muito bom, Silvinho. No encerramento dessa nossa entrevista, é claro que todo profissional tem um projeto pessoal. A gente sabe que você vive um bom momento profissional, mas o que você imagina para o segmento seu de educador físico, enquanto existe esse interesse, sim, das pessoas se cuidarem? Isso sempre tem um lado positivo, que significa dizer que requer de você também muito treinamento, né, Silvio? E muito preparo, curso, atualização, isso é muito essencial na sua atividade, com certeza, né? Eu já fui em alguns cursos de proprietários de academia ou de fisiologistas ou pessoal que é mais especializado em musculação, e a primeira coisa que eles te perguntam é o seguinte: você está treinando? Porque se você não está treinando, uma das primeiras coisas é que você não sabe ensinar. Essa era a pergunta, justamente por isso. Você é o educador, e que hora que você treina? Aproveitando esse gancho. Eu treino enquanto vocês não chegam. É assim? Mais ou menos assim. Tipo assim, eu treino 10 minutos, aí dou uma aula, aí treino mais uns 15 minutos, aí de repente tem dia que eu tenho uma janela, aí eu vou e treino, mas aí o treinamento também depende muito do objetivo da pessoa, né? E eu sempre treinei para poder praticar o esporte que eu gosto, né?
ou os esportes que eu gosto, porque eu também já pedalei bastante. E então, tipo assim, é como se fosse uma preparação física, né? Agora, para crescer, para ficar grandão, eu nunca tive esse objetivo. Mas respeito, acho legal e acho que todo tipo de atividade física é válido desde que você se cuide, né? Porque educação física é saúde. Muito bem, com essa ideia, educação física é saúde, cuide-se. Trouxemos, portanto, muito obrigado, Silvinho, pela sua participação. O educador físico Silvio Mariano, nosso querido professor Silvinho, participou conosco em mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.